Bom, olá pessoal, olá leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera aqui do Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn também, do Isu, e também aqui no nosso canal, que está inscrito aqui no canal e está com o sininho ativado aí. Esse daí é fera, está com o sininho ativado, está recebendo todas as atualizações do Coronavê. Hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês, conforme prometido no vídeo anterior, se eu não me engano, ou no antes do anterior. Eu prometi para vocês dar uma aula sobre a ferramenta faca e a gente vai estar vendo isso agora, como que corta com a ferramenta faca após a nossa vinheta. Calma aí. Bom, retornando aqui da nossa vinheta, pessoal, nós vamos falar aí sobre a ferramenta faca e, como de costume, já estou com o nosso CorelDRAW aberto e também com o documento de apresentação, como é de costume, né? E a ferramenta faca, para quem não sabe, ela chegou a ser chamada de faca premium na versão x7.5.6 e depois voltou novamente a ser a ferramenta faca e também teve a extinção da faca anterior. Deixa eu dar um F2 aqui para você ver de perto. Tivemos a extinção da faca anterior, que nós usávamos no CorelDRAW X7 e também X6 e versões anteriores, para a entrada da faca Premium, que só funcionava para quem tinha a versão original do produto ou estava com a versão que não estava com a versão de avaliação do produto. A versão de avaliação não era possível usar a faca. Depois foi extinta a faca comum, e aí entrou a nova faca, que é a faca que já tem uns cortes em Bezier, o mão livre, também tem aqui o fechamento, né, e outros sistemas aqui que eu vou estar mostrando para vocês já já. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho, que é para você receber aí as nossas notificações, que está bem difícil aí do pessoal receber a notificação. Dá aquele like para ajudar, né, não custa nada você dar aquele like, e vamos embora para a aula. Alguns dos cortes que a ferramenta faca possui são apenas três cortes. Ela tem o corte em Bezier, tem o corte em mão livre e o corte de 2 pontos, que é o corte reto, né? Esse aqui é o de mão livre, você pode fazer o corte que você quiser. E o Bezier tem o comportamento da ferramenta Bezier. Se você não assistiu o nosso vídeo ainda sobre os segredos da ferramenta Bezier, vale a pena você assistir. É um vídeo um pouco longo, é um vídeo mais antigo nosso, não tinha a mesma qualidade dos de agora, mas vale a pena você assistir porque tem umas dicas bem legais lá no nosso canal e também aqui no corelnaveia.com. Alguns dos cuidados que nós devemos ter com a ferramenta faca, né? Eu vou estar falando um pouco mais para frente, mas você pode dividir aí objetos vetoriais, textos e bitmaps. Você também pode dividir objetos únicos ou em grupo também. E também é possível dividir a mão livre, né, em linha reta, como eu disse, e na ferramenta Bezier. Aqui nós temos um objeto comum. Eu vou pegar aqui a ferramenta faca que fica no grupo corte. Se a sua não estiver aparecendo é porque a ferramenta cortar do vídeo anterior, que a gente já passou aí para vocês também, os detalhes da ferramenta cortar, ela fica nesta categoria aqui, na caixa de ferramentas, e você seleciona o objeto. As vantagens das ferramentas do CorelDRAW em relação ao Illustrator, eu não vi muita assim, vantagem, não nessa ferramenta em especial. No Illustrator nós temos a tesoura, né, que é a Scissors, e também tem a Knife, que também é a mesma faca do CorelDRAW. Eles têm duas para fazer a mesma coisa que a nossa agora faz. A faca, ou a Knife do Illustrator, ela faz os cortes bem parecidos com o do Corel também, mas eu ainda achei que a do Corel ficou um pouco melhor. Mas isso é uma discussão aí para quem gosta dessa discussão boba aí de quem é o melhor, quem é o pior. Eu só sei que a ferramenta faca agora no CorelDRAW ficou mais ou menos a contento como a gente queria. Eu vou estar selecionando a ferramenta faca aqui. Eu já estou com esse objeto selecionado e aqui em cima, na barra de propriedades da faca, você pode perceber que a gente está usando o primeiro item, que é a linha de 2 pontos. A linha de 2 pontos, como a gente viu aqui no corte anterior, ela faz cortes retos, então basta você selecionar o objeto e depois passar por sobre ele e ele vai dar o corte. No caso aqui eu coloquei com 20 de separação e coloquei o espaço, mas você pode colocar nenhuma separação. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para você ver isso. E agora a gente pega de novo a ferramenta faca. Veja que aqui está 0, não tem nenhum. É a mesma ferramenta que nós pegamos, a de 2 pontos. Eu vou de novo colocar aqui alinhado para dar o corte ao meio. Veja que agora o corte
é um corte único, sem filete, sem separação nenhuma. Em texto a mesma coisa, eu vou usar aqui a ferramenta de espaço para voltar para a ferramenta faca e vou dar um corte aqui também. Veja que ele faz isso também de maneira bem simples e convertido para curva, para objetos e também já agrupados, já combinados no caso aqui do texto, ok? Aqui nós temos um bitmap, o corte do bitmap é a mesma coisa, basta você passar por cima depois de você selecionar o objeto, clica fora e o objeto está selecionado. Estas opções podem ser feitas usando a separação e a suavização quando você está usando a mão livre, ok? No caso aqui eu estou usando nenhuma e estou usando o automático, o corte e o fechamento automático. Já no caso da mão livre, ok? A gente vai estar vendo isso num outro documento um pouco mais livre que esse aqui. Eu vou estar passando os outros detalhes. Vamos pular um pouquinho aqui para frente para você entender sobre o sistema de linha, né? Quando você divide os objetos aí que possuem linhas, né, tracejadas, ou pontas e setas também, né, nas suas extremidades, a opção de converter os objetos e preservar, converter os objetos para preservar melhor, né, a aparência do contorno. Você pode usar a ferramenta faca para fazer isso quando você vai dar o corte. E aí você coloca aqui converter para objeto ou manter como contorno. Quando você mantém para contorno, veja aqui, ó, manter para contorno, o objeto ainda continua sendo um contorno. Veja aqui o objeto, eu usei 50 de espaçamento para dar o corte, né? O resultado é esse aqui com manter o contorno, ok? Veja bem, a gente vai aqui nas propriedades do objeto, deixa eu colocar aqui em propriedades do objeto para você entender isso. E aqui na propriedade do objeto você pode perceber que a gente tem um objeto tracejado e ele tem as pontas, né? Eu coloquei aqui um aviãozinho nas pontas do objeto. Quando você mantém o contorno, ele se separa dessa forma. Veja que aqui eu dei o corte, aqui é o resultado quando você tem. Se eu for dar o corte aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou dar um corte com essa e vou aqui manter o contorno, ok? Manter o contorno. Eu vou dar um corte, ele vai manter o contorno ali e também vai manter o tracejado, no caso, vai manter as pontas que eu coloquei. E quando você converte aqui, quando você coloca para objeto e você dá o corte com a ferramenta faca, aqui no caso, converter para objeto, esse corte ele já vai ser convertido para objeto. Veja bem que agora ali é um objeto, não é mais um contorno. Se eu usar agora a ferramenta de forma aqui, você vai perceber que ele passa a ser um objeto e todos os pontos e nós aqui e interseções estão preservadas ali no caso da ferramenta forma. Então é bem simples, né, de você entender esse sistema, não é difícil não. Todas elas possuem essas mesmas configurações: automática, converter em objetos e manter o contorno. E também todas elas você pode escolher nenhum com espaço ou sobreposição. Sobreposição é quando você quer usar aí para um objeto que você precise colocar um corte, como por exemplo uma porta de metrô, uma porta de ônibus, né? Alguma coisa que você tenha que fazer aquele recorte, aquela adesivagem ali que precise transpassar um pelo outro. Então quando ele dá esse corte, usando sobrepor o objeto, você consegue fazer isso de maneira melhor. Vamos aqui na próxima página para ter alguns cuidados aqui, para a gente falar sobre alguns cuidados. Aqui no caso do contorno, por exemplo, eu vou selecionar de novo a faca, aqui eu vou colocar nenhum e aqui eu vou deixar em automático. Então a gente tem aqui um texto com contorno. Eu vou dar um corte nele e depois um clique fora e separar. Olha como ele vai separar. Ele mantém agrupado e depois ele corta dessa forma aqui. O de baixo, a mesma coisa, ele mantém agrupado e depois você separa aqui e depois separa aqui. Veja que ele não consegue cortar totalmente os objetos ali. Sempre tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então os contornos aqui, se você converter esses contornos para objeto, vai ser bem mais fácil de você fazer o corte. O corte assim, nesse sentido, às vezes ele consegue melhor. Mesmo assim, vamos analisar aqui o que acontece. Ó. Ele fez o corte aqui, ó, pelo fato de ser objeto separado, mas aqui embaixo ele não fez o corte. Ele não fez o corte no contorno. Isso é um cuidado que você tem que ter. Então depois que você coloca contorno no objeto e querer usar a faca, já começa a complicar o negócio. Aqui nós temos uma transparência. Eu vou usar de novo a faca e vou usar de novo o mesmo tipo aqui de 2 pontos, só para você ver o que acontece. Eu vou dar um corte daqui
até aqui. Vamos ver se eu cortei mesmo. Ó. Ele preserva aqui a transparência dos dois lados, sem você perder a transparência. Se você combinar isso, por exemplo, olha o que aconteceria nas versões anteriores. Vou quebrar agora. Aconteceria isso nas versões anteriores quando você dava o corte. Nessa versão não, o corte preserva o local aqui que a gente colocou a transparência, tanto nesse objeto como nesse objeto. Veja que eu estou selecionando esse objeto aqui, ó, e agora esse. Ó. Ele se manteve nas mesmas posições. Isso é uma coisa que ajudou bastante. Né? Eu não gostei só aqui do contorno, que infelizmente ele não consegue cortar quando o objeto está com contorno. No caso de texto com sombra, né, com sombreamento, eu de novo vou usar a faca e a mesma faca de 2 linhas para a gente dar um corte apenas reto, não preciso fazer tanta firula aqui para te mostrar esse detalhe. Vou dar o corte, vou dar um clique aqui na ferramenta de espaço e depois separar, veja o que acontece. Aqui embaixo a gente não tem a separação desse objeto também, ó. Ele não consegue separar, ou melhor, não consegue cortar a sombra, a não ser que você agrupe isso. Vamos ver se isso funciona agrupando. Confesso que eu não fiz o teste. Vamos lá de novo, dar o corte aqui, ó. E vamos ver se agrupando ele consegue dar o corte. Vamos agora desagrupar aqui. Ele deu um corte no de cima e agora deu o corte no de baixo. Então você precisa agrupar a sua sombra antes de fazer o corte. Simplesmente mantendo ela como sombra, ela não corta a sombra também. No caso de Power Clip com linha, a gente tem aqui um Power Clip com linha. Eu vou de novo pegar a ferramenta faca, vou dar o corte automático, mas eu vou pedir para manter o contorno, ok? Vou pedir para manter o contorno, porque eu quero que mantenha o contorno no meu Power Clip aqui. Selecionei o meu Power Clip com a ferramenta de seleção, clico na barra de espaço, eu volto de novo para a última ferramenta que eu usei, que é a faca, e eu vou dar um corte aqui no meio, ok? Dei um corte, veja que ele manteve aqui o Power Clip, eu vou desagrupar, e vamos ver se ele vai manter isso aqui como contorno. Manteve como contorno, mas não fez o fechamento automático, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer o fechamento automático também. Então aqui nós temos um Power Clip, né? E quando a gente coloca com a ferramenta faca o fechamento automático, aí nós temos condições de fazer o fechamento automático e manter, no caso aqui, o contorno, ok? Vou dar o corte, ó. E agora a gente tem o contorno preservado, o contorno do Power Clip. Se você der um clique no Power Clip, ó, você veja que você vai acabar segurando o contorno, porque ele mantém o contorno, mas ele tira o contorno do Power Clip. Na verdade, esse contorno estava no Power Clip, e aqui ele fez foi isso. Então, tem algumas coisas que ainda poderiam ser repensadas, quem sabe na próxima versão isso seja repensado. Então é bom ter esses cuidados antes de você fazer os seus cortes. Vamos aqui para o próximo documento. Nesse documento aqui nós vamos fazer alguns testes. Primeiro vamos fazer o teste aqui com a linha reta, ok? E a gente vai selecionar aqui a ferramenta faca, vou deixar nenhum, e aqui no corte automático. Eu vou dar um corte daqui até aqui, e vejamos aqui que a gente tem os objetos cortados, ok? De maneira simplificada. Agora o segundo corte, a gente vai fazer o mesmo corte, porém nós vamos usar um espaçamento, e eu vou colocar aqui um espaçamento de 20, por exemplo. Pode ser de 20, eu já selecionei aqui o objeto e eu deixei aqui um espaçamento de 20. Ele fez aqui o corte com esse espaçamento. Se eu quiser dar um assim agora, eu já tenho praticamente aqui a janela do Windows. Agora também com a mesma ferramenta faca, nós vamos usar aqui com a sobreposição. Vamos ver com a sobreposição de 20 também. Ó. Eu vou dar um corte e agora você vai ver a diferença aqui. Eu vou pegar um dos objetos e vou subir. E você vê que aqui ó, nós temos uma sobreposição deste objeto, que é para casos extremos aí que a gente precisa, para quando precisa sobrepor, não ter erro, né, na hora de fazer a sobreposição do designer aí. Veja que ela fez a sobreposição aqui. Ó. Eu achei que eu dei o corte torto, né? Eu acho que eu que dei o corte torto. Vamos dar um corte de novo aqui, bem ao meio aqui. Ó. Ok. E aí nós temos a sobreposição, a gente pode ver isso em aramado, mais fácil ainda. Tem aqui a sobreposição, então na hora de você fazer lá o seu trabalho, você pode vir aos poucos, ó, até você achar o setor que é o setor que você quer ali no seu design, até encaixar certinho o seu design. Deixa eu retornar aqui para o objeto, mais um para frente. Bom, agora aqui, aliás, nós vamos usar aqui o mesmo, só que agora, em vez de sobreposição, nós vamos colocar com nenhum, e aqui a gente vai dar o converter para objeto.
Vou pegar aqui o objeto novamente. Eu vou até fazer outro. Vou dar 2 cliques aqui. Segurando o Shift, ele vai criar um outro objeto em volta daquele. Eu vou apagar esse de baixo aqui. Ok? Vou colocar esse em branco e com linhas em verde e bem mais espessa também. Então eu vou de novo pegar a ferramenta faca e dessa vez nós vamos usar aqui o converter para objeto. Então selecionei o objeto, voltei para a ferramenta faca clicando no espaço e eu tenho aqui a seleção. E agora se eu desagrupar eu tenho o objeto que foi convertido para objeto, que no caso é a linha. Ok, pessoal? No caso ele converte a linha para objeto. De novo na faca, a primeira ferramenta ainda. E agora a gente vai simplesmente manter o contorno. Vamos manter o contorno. Separei aqui de novo o objeto, vou dar aqui um corte e vamos manter o contorno. Separei aqui de novo, desagrupei. Agora aqui eu tenho um contorno. Agora com a segunda ferramenta, nós vamos colocar aqui no automático e o corte já vai sair automaticamente. Ó. Mesmo assim você precisa desagrupar e ele separa todo mundo aqui. Inclusive acho que converte esse aqui para contorno. Não, mantém como contorno, ok? Vamos para a próxima ferramenta, que no caso é a mão livre. A mão livre, de novo, a gente segura a faca e aqui na mão livre a gente tem as mesmas opções. Nenhuma, espaço ou sobreposição. Automático, manter ou não. Então não vou nem usar todas essas opções. Só vou suavizar aqui para 80, ok? E vou deixar aqui o fechamento automático. Selecionar o fechamento automático. E aí aqui você coloca preservar o contorno. E aí quando você der o corte, veja o que vai acontecer. Ele vai preservar o contorno também. Ok? Apesar de ficar agrupado, ele preserva o contorno. Não preserva o contorno no objeto. Ele separa o objeto e separa também o contorno. Uma coisa também que ficou um pouco estranho, né? Mas tem o fechamento automático que resolve essa questão que a gente falou lá atrás. Vamos lá no outro documento de novo. E agora a gente está aqui com a mão livre, né, que a gente tinha passado aqui para a mão livre. E na mão livre, como eu disse, a gente usa aqui a suavização, não vou usar as outras opções. E depois que você seleciona o seu objeto, o corte é feito do jeito que você quiser, ele vai fatiar daquele jeito. É bom para fazer puzzle, bom para fazer um monte de coisas diferentes aí, para você cortar os seus objetos à mão livre. Eu gostei bastante da mão livre. E você, claro, pode botar o espaçamento, né, a sobreposição também, manter o contorno, deixar automático e ainda fechamento automático também, no caso se tiver linha no objeto. Bem simples a de mão livre, ok, pessoal? Já no caso da Bezier, aqui ó, eu fiz vários cortes nesses objetos, depois eu separei, coloquei outras cores. Então convido você a assistir esse vídeo da ferramenta Bezier, porque nesse caso aqui, eu vou até usar aqui o meu gerenciador de objetos e vou botar esse bichinho aqui para dormir. Ok. Vou deixar ele oculto aqui para a gente trabalhar com a Bezier. A Bezier, pessoal, com a faca, é o mesmo esquema da Bezier normal aqui, da ferramenta Bezier do CorelDRAW. A ferramenta Bezier do CorelDRAW você desenha fazendo impossível. Ah, eu devo estar na camada errada aqui. Deixa eu voltar aqui para a camada de cá. Selecionar esse objeto aqui. Ok? E selecionar essa camada aqui. E eu vou desenhar aqui, ó. Você vem até aqui e faz a curva. Ok? Depois, outro aqui, outro aqui, outro aqui. A Bezier é mais ou menos isso. E com a ferramenta faca é o mesmo esquema. Ok? Ferramenta faca, só que usando o modo Bezier. O modo Bezier também ele faz cortes de Bezier. Então vamos fazer um corte aqui, ó. E como é a Bezier, pessoal, se você errar, por exemplo, eu errei aqui a posição, eu posso segurando o Alt, ó, eu posso posicionar antes de fazer o fechamento desse meu corte. Isso aqui está nos segredos da ferramenta Bezier. E também se você pressionar agora a letra C no seu teclado, você passa a cúspide, ok? Você passa a cúspide e depois você solta e volta de novo ao ângulo que era anteriormente para você fazer. Errou a posição, Alt novamente, ó. Quer passar para cúspide de novo, cúspide, vem até o meio aqui, ó. Ó que beleza, vem até aqui, ó. De novo, errei o lugar, de novo, passei para o Alt aqui, ó. E agora venho aqui no C de novo, passo para cúspide, ó. E vou fazer o meu corte lá fora agora. Eu quero que o meu corte saia aqui. Ok? 2 cliques aqui, terminei meu corte.
Vou separar aqui, desagrupar. Olha como que ficou o meu corte usando a ferramenta Bezier. Então, com os segredos da ferramenta Bezier, você pode estar assistindo aí os segredos da ferramenta Bezier e pegando aí o macete da ferramenta Bezier. E na faca não poderia ser diferente, né? Ela faz isso, ela mantém os objetos agrupados, no caso aqui agrupado com a linha, ó, e o objeto, vou trocar de cor aqui para você ver melhor, ele mantém agrupado com a linha. Infelizmente ele não mantém a linha no objeto aqui, ok? De novo, deixa eu selecionar esse aqui para tirar ele de visualização e voltar para a nossa camada aqui. O fechamento, como eu falei, né, o fechamento automático é para você não perder as linhas, né? Deixa eu fazer um objeto ao entorno de todos esses objetos aqui. Vou selecionar todos eles e Shift e 2 cliques aqui no retângulo, eu tenho outro objeto aqui. Já posso ampliar esse aqui um pouquinho e eu vou detonar os de baixo aqui, ó. Eu não estou vendo eles, mas eu sei que eles estão aqui, ó. Já peguei todo mundo aqui, ó. Vou deletar e a gente vai fazer o que? Colocar um contorno nele. Ok? Esse contorno eu vou colocar ele em branco. Um pouco mais grosso também, vamos botar aqui com 20. E agora a gente vai fazer aqui o teste do fechamento automático. Já está no fechamento automático ali. Pode ser até com a Bezier mesmo. Vou dar um corte com a Bezier aqui. Ó, lembrando que se a gente errar, a gente usa o Alt. Se a gente quiser cúspide, a gente usa a letra C. Ok? Ó, usa a letra C. Ele vai passar para a cúspide. E aí você faz o seu corte. Cortei. Veja bem o que vai acontecer. Ele vai manter aqui agrupado. Ok? Tanto a linha dos objetos. Veja que ainda continua agrupado, ó, quanto os objetos. Então tem as suas vantagens e algumas desvantagens que você precisa conhecer para na hora de cortar falar, pô, mas o que deu errado? Preste atenção sempre aqui no seu gerenciador de objetos, que você vai conseguir entender direitinho como que funciona aí a ferramenta faca. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, não esquece, pessoal, deixa nos comentários, interage com a gente responde todo mundo. É muito difícil a gente esquecer de responder alguém, mas se você quiser, para o vídeo, se você quiser ler alguma coisa aqui, mas isso vai estar lá no nosso post, vai estar lá no corelnaveia.com para você tirar maiores detalhes. Você também pode usar a ajuda do CorelDRAW. Quando você clica na ferramenta faca, ele já vai te mostrar aqui alguns detalhes sobre a ferramenta faca e um videozinho aqui que deixa muito a desejar, mas você pode assistir. Eles esqueceram inclusive de falar sobre a parte da Bezier na faca. Eu também quase que eu estava esquecendo aqui de falar do fechamento automático. Isso acontece, é muito detalhe para se falar de uma ferramenta. Às vezes, quando você quer realmente passar uma informação valiosa, essas informações precisam ser detalhadas e não simplesmente abrir um documento em branco e falar para você que a faca faz isso, isso e isso. Eu tenho que te dar algumas opções para você saber o que pode acontecer de errado no meio do seu trabalho, para que você não fique com dúvidas depois e fique aí colocando comentários às vezes até um pouco desnecessário, já que você já teve esse vídeo e já tirou estas vantagens, né, tendo essas informações. Ok, pessoal? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí do Corel na Veia, pessoal.